Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui depois de um dia sem gravar vídeo por questões de falta de energia aqui na cidade, ou pelo menos aqui no meu bairro. Hoje estou gravando esse vídeo e é um vídeo muito especial para mim porque eu tive um dia e esse dia foi um dia muito produtivo para a gente lá no grupo, em questão de estudos, certo? Os greens vieram sim. E como é que tá a banca, Silvio? A banca de lá do projeto. Vou mostrar aqui para vocês, certo? Como é que tá a banca do projeto. E vou mostrar como é que foi o dia da gente lá no grupo. Então tá aqui. O dia começou com esse jogo na Coreia. Para o pessoal lá do grupo, que participa do grupo do WhatsApp e o grupo do Telegram, a Coreia tem sido um campeonato over 1,5. E eu expliquei para eles lá por que esse campeonato é over 1,5, certo? Se você não sabe porque a Coreia é over 1,5, é porque simplesmente o índice de jogos com over 1,5 é de 70%. Então é um índice muito alto. Se você não sabia disso, está lá na Academia das Apostas, você pode dar uma olhada lá. E você vai ver que esse dado comprova. Então eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu trazer. Daqui a pouco, quando eu entrar nos dados de alguma partida, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar primeiro aqui os resultados. Então a gente começou com esse jogo aqui do Analog e do Deju, ou Dengu, seja lá como o pessoal pronuncie. E teve o jogo também Guangzhou e Jinchon. Desculpa aí se eu estiver pronunciando errado. Depois também teve hoje também o jogo do Pohang contra o Suwon. E foi passado aqui as tips lá para o pessoal, certo? Além disso, teve um jogo de Copa, que foi o jogo do Guan, que jogou fora de casa contra o Qingdao, certo? Foi passado. E aí vem o primeiro green do dia, o Analog contra o Daingu. E olha a minutagem. Isso aqui foi primeiro tempo, tá? Isso foi no primeiro tempo, já tinha batido isso daqui, foi 49, que foi com os acréscimos. Então esse foi o primeiro green da gente. E aí veio o jogo do Pohang, também bateu o 1,5. Tá vendo aqui, ó, 41 do primeiro tempo. Também bateu. Foi outro green lá com o pessoal. E aqui o Pohang, no final terminou esse jogo com um expulso, mas foi 1-3, o que causou uma surpresa, porque o Pohang estava lutando ali para a zona de classificação. O Jinshu também no primeiro tempo, se eu não estou enganado, isso daqui foi aos 72. Veio o Green e bateu também mais um jogo aí na Coreia. Então, comprovando só aquilo que a Coreia ela é over 1,5. E amanhã, se você não sabe, entra em campo o Ulsan, certo? Se der tempo eu vou fazer análise dessa aqui. Se eu não fizer, esses jogos vão estar na lista amanhã para o grupo lá do WhatsApp e Telegram. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp nem do Telegram, eu vou deixar os links na descrição para você se tornar membro lá do grupo do Telegram, onde a gente manda as tips, e o WhatsApp, onde a gente faz estudo, certo? Não só estudos da minha lista e do Cleito, como estudos de jogos que os membros botam lá para a gente analisar, certo? Então foi outro green que veio. E aí o jogo terminou, os jogos da Coreia terminou com esses placares, todos over 1,5. O Qingdao, a tip que foi passada lá, bateu a entrada do over 0,5, foi outro green. Depois veio o jogo da Lituânia.
E aí você vai dizer, mas não teve jogo da Lituânia, cara. Teve, cara. Teve jogo da segunda divisão da Lituânia. Pô, vocês operaram na segunda divisão. Cara, não existe preconceito contra campeonatos. O padrão, se existe dados estatísticos para você fazer a leitura, e se existe o padrão, esse jogo pode ser aí do teu bairro. Se tiver padrão, tiver dados estatísticos, ele vai entrar na lista. Simples assim. A gente não está aqui para dizer que o campeonato bom é o da esquina ou da vizinhança. Não, o campeonato tá tem estatística? Tem. Então a gente faz a leitura. Tá no padrão? Tá. Então esse jogo vai para a lista. Simples assim. E aí a gente operou. Nesse jogo aqui foi passado a tip aqui pessoal para o over 0.5 para quem fosse fazer o limite, e o over à frente para quem quisesse entrar já no primeiro tempo, como tinha odd. Que foi que virou isso aí, Silva? Teve o primeiro gol aos 13. Aqui foi o outro jogo do PPJ. Esse jogo aí aconteceu a 1 hora, certo? E aí a gente fez a análise também do PPJ. Porém, esse jogo não deu entrada. Por quê? Porque como eu tinha passado lá com o pessoal, a gente fez leitura, os gols saíram muito cedo. E o jogo aqui foi o primeiro gol do Kauno Žalgiris, o lá da Lituânia. O primeiro do PPJ saiu com 3 minutos. Depois o Cleiton mandou lá o jogo da Noruega, segunda divisão da Noruega, do Egersund contra o Eilesund, se eu não estiver lendo errado, mas é assim que está escrito. E aí veio o Green do Taurus, do Panevezes, certo? Então esse foi outro Green. E aí no segundo tempo, chuva de gols lá na Noruega. Teve o primeiro aos 59, depois saiu o segundo aos 62 e o jogo terminou 2-2. 4 gols saíram no segundo tempo. Foi mais outro jogo que a gente enviou lá. E aqui está o Green do Egersund. A gente entrou para 1,5. E aqui o resultado, 4 gols foi que saíram. Daí o pessoal começou... Eu coloquei lá em discussão os jogos da Pré-Champions. E um dos jogos que entrou na pauta foi o jogo do Breiðablik. Então quem está lá no grupo sabe como foi a conversa, ouviu lá toda a conversa, todo mundo debatendo. E aí saiu o primeiro gol do Lech Poznan da Polônia. E aí eu falei pro pessoal, esse jogo aí não vai acabar aí, porque o Breiðablik ele vai para cima e ele ou vai fazer ou vai levar. Entendeu? E que foi que virou? Esse já foi outro jogo, daqui a pouco a gente chega lá. O jogo foi o do Estrela Bucareste. Estrela Bucareste que eu acompanho, conheço esse time, certo? É um time da Romênia. E esse Estrela Bucareste, ele é engraçado porque ele, quando joga fora de casa, ele é um time que ele joga com regulamento na mão. Já falei isso para o pessoal. A entrada que foi colocada foi o 0.5 e esse gol aqui foi pago, certo? Voltando para o Breiðablik. Breiðablik empatou ainda no primeiro tempo, não era novidade aí. E aí a gente já estava aqui no outro gol esse jogo aqui, que foi o do Estrela Bucareste. O time da casa fez o 1-0, certo? Depois teve cartão vermelho para ambos os lados aí, mas a gente já estava com green. Depois o Cleiton mandou aí esse jogo aí que era do Deportivo Tolima. Todo mundo aí, pelo menos os corintianos, sabe muito bem quem é esse Deportivo Tolima, né? O Ronaldo Fenômeno também aí já deu uma declaração aí sobre ele e terminou ficando fora da Libertadores. E foi posto aqui o 0.5 e bateu. Daí veio os jogos não tá aparecendo aqui, mas o jogo do Breiðablik, ele terminou 7-1, tá?
7-1, todo mundo já sabe aí, conhece esse placar modelo aí que o pessoal está adotando aí no mundo afora, o 7-1. E o Breidablik teve jogador expulso, só que eu já falei lá no grupo e vou voltar a repetir aqui em público. O Breidablik entra em campo no final de semana e volta para defender o resultado dele, ou buscar esse placar lá na Islândia, certo? Não me engano, o Breidablik é da Islândia. E ele vai para cima com tudo, tá? Já falei lá que esse jogo, eu vou entrar no HT desse jogo, porque o Breidablik vai com tudo para cima. O Breidablik, ele não aceita derrota, não entrega jogo, então ele já vai para cima. Então acredito já que esse jogo já começa aí com pelo menos tendo gol no HT. Na semana que vem eu vou voltar aqui e vou dizer, olha, o jogo do Breidablik não saiu gol, então não deu aquilo que a probabilidade não bateu, mas pelo que eu conheço do Breidablik, ele é um time rancoroso e ele não vai aceitar essa derrota aí de 7-1, então ele já vai para cima com tudo. Então já está aqui gravado em vídeo. Na semana que vem, vocês podem voltar aqui e comentar, Silva, não deu não, cara, aquela tua prognóstico lá do Breidablik não bateu. E aí vem esse jogo aqui, cara, Série B. E aí foi feita uma leitura. Esse jogo não atende os padrões que eu passo para o pessoal, porém, como eu digo, sempre é o pessoal lá no grupo do WhatsApp. No pré-live a gente faz uma leitura e vê se o jogo vai se encaixar na metodologia para 1,5. Depois que o juiz apita, é feita uma leitura de risco. E aí, antes do jogo começar, a gente fez a leitura, durante o jogo a gente fez a leitura, e foi visto aqui que a probabilidade do 0,5 existia. Resultado, saiu o gol, depois saiu até outro gol, bateu 1,5 nesse jogo, e foi mais um green. Nesse momento, tá aqui, ó. O dia estava finalizando, eu e o Cleiton falamos para todo mundo aqui que a gente iria tentar entregar durante o mês um lucro de 35%. A gente iria tentar entregar esse lucro para o pessoal. Só que só no dia de hoje a gente estava aqui com 23,7%. Só no dia de hoje. E se você pegar só isso no dia de hoje sobre uma banca inicial, era um valor, só que a banca já não está nesse valor. A gente já ultrapassou os 150% de lucro sobre a banca. O pessoal que está lá no grupo pode comprovar isso. Mais uma vez eu convido você a fazer parte do grupo do Telegram e do WhatsApp. Os links vão ficar na descrição. E aí, teve o jogo, aqui a vibração do Cleiton padrão, certo? Eu não sei de onde foi que ele tirou isso, que eu sou mago, mas botou aí, obrigado Silva pelo Silva o mago. E aí eu lancei esse outro jogo aqui, foi feita uma leitura também, e a leitura foi para entrar no 0,5 no FT. E o que foi que aconteceu? O Atlético Paranaense fez 1-0 e a Ferroviária empatou de pênalti. Esse jogo aqui foi o jogo da MLS Next Pro. Todos que estão lá no grupo já sabem o que é que significa esse campeonato, já expliquei lá para eles. E aí, aqui foi o gol do Atlético Paranaense. Aqui já estava 2-0 na MLS Next Pro. Beleza? Até aí nenhuma novidade. Mas esse jogo do Atlético Paranaense e esse jogo do Operário, para mim foi especial, cara. Porque quando eu fiz esse canal aqui, eu disse que eu queria ensinar as pessoas. Eu disse que eu queria passar meu conhecimento para as pessoas, porque o cara que é trader, ele vive do trader. Ele tem resultado do trader, não é de canal de YouTube, não é de grupo de tips, não.
E quando o Clayton me convidou para fazer isso aqui, eu disse, cara, eu quero viver do trader, das minhas entradas. Então, eu expliquei para ele, ele falou, não, Silva, mas a gente vai ajudar os caras, porra, que precisa de ajuda, e a gente também vai dar a oportunidade para que eles, pelo menos enquanto não aprendem, eles ganhem algum dinheiro com as tips. E é isso que está acontecendo. E esses 2 jogos aqui foram leituras de 2 caras que fizeram lá do grupo. Não foi eu que fiz, eu acompanhei a leitura, eu guiei eles, como venho guiando todos eles, e eles fizeram essa leitura. E eu sinto um orgulho, cara, de mim mesmo, de saber que eu estou conseguindo passar o meu conhecimento para o pessoal, porque tem muita gente por aí que só precisa de um empurrãozinho, cara. Só de um empurrãozinho. E às vezes tem tanta da gente aí dizendo que vai te ajudar, te prometendo isso, aquilo, outro. E você do canto não sai. Tem pessoas que passam semanas, meses, anos e ainda continuam dependendo de pessoas que te prometeram a te dar a independência desejada, né? E ela nunca chega. E esse cara aqui, que fez essa análise do jogo do Operário, foi o Jares. E eu quero te dar parabéns, cara. Parabéns pela análise, parabéns pelo teu progresso, parabéns pela dedicação que você tem tido. O outro foi o Eduardo, que fez a análise aqui do Atlético Paranaense. Foram eles 2, cara. Eu só acompanhei e assinei embaixo que eles fizeram lá a leitura e estava certo. E aí eu botei a tip aqui, porque tudo que eles viram estava certo. E tem um terceiro cara, que esse daí ele tá um pouco mais avançado, eu vou dizer assim, que é o Eric. O Eric, ele acho que tem um pouco mais de 20 dias, cara, ou 20 dias, não chegou a um mês. E ele, Silva, me procurou no privado, e eu conversei com ele, e eu disse, cara, você tem que olhar esses pontos aqui, ó. E ele vem fazendo. E ele está um pouco mais avançado, porque o Eric hoje ele já me mostra resultado. Ele não chega assim com alguma dúvida, vamos dizer assim. Então ele todo dia fala comigo, todo dia ele põe os greens lá, ele põe os jogos, ele conversa com o pessoal no WhatsApp. Só que o Eric ele está num ponto, eu diria assim, vou dizer assim que ele está num degrau a mais. Ele já me entrega esses resultados. Mas o Eduardo e o Jares, cara, eles não precisam de mim, eles não precisam de tips. Esses caras não precisam de tipster. Esses caras podem viver fazendo as entradas com tudo isso que eles já aprenderam. E é isso que eu quero passar para todo mundo. E eu fico feliz de ver que eu consigo. E você pode estar perguntando, porra, mas os caras estão há anos. Cara, eles devem estar há anos aí procurando alguém que desse uma direção. Porque isso que eles fazem e aprenderam, qualquer pessoa aprende em 15 dias. Pô, cara, você tá maluco, cara, dizer isso aí que o cara vai aprender em 15 dias. Aprende em 15 dias. Eu não tô aqui oferecendo curso, eu não tô aqui oferecendo mentoria. Se você não é inscrito no grupo do WhatsApp nem do Telegram, se inscreve, acompanha o trabalho lá no Telegram e vai para o grupo do WhatsApp e comprova isso que eu tô dizendo. Porque presta atenção no que eu vou falar para vocês. Aprender leitura de jogo, em 15 dias você aprende. Porque o que é ensinado aqui é uma estratégia de over limit. Os parâmetros que eu e o Cleito usa são os mesmos. E por que que tanta da gente leva tanto tempo, Silva, para aprender? Primeira coisa, não vou falar de pessoas, de curso. Eu vou falar do que você precisa. Em 15 dias,
você aprende a fazer leitura de jogo para o over limit, a estratégia de over limit com a metodologia. Eu digo para você que em 15 dias você aprende e você tem prática com isso aí. Eu te mostro na prática isso daí. Agora, existe uma coisa que ninguém, cara, vai te ensinar. Controle emocional. Controle emocional você não aprende em curso. Controle emocional você não aprende em mentoria. Controle emocional você não aprende em canto nenhum. Sabe por quê? Porque controle emocional é um hábito que você tem que começar a mudar na sua vida. Porque não adianta porque você fez o green a primeira, a segunda e a terceira vez, você vai querer fazer isso o dia inteiro? Não. Você tem que ter controle emocional. Viver do trade esportivo não envolve fazer muitas entradas. Muito pelo contrário, viver do trade esportivo envolve fazer poucas entradas certeiras, porque você expõe uma quantidade grande da sua banca. Então é isso que as pessoas não aprendem e não tem como aprender, porque ninguém vai chegar e segurar a tua mão, ninguém vai dizer entre ou não entre. E quando você leva um head, você às vezes não aceita. Então isso tem muitas pessoas que não estão preparadas. A gente lá no grupo, a gente orienta, a gente mostra qual é o caminho. Mas não adianta nada se você não segue isso no seu dia a dia. Por isso que eu falo que abrir um site de jogo, ler os jogos, qualificar um time, ver os momentos de gols, isso daí é besteira, cara. Você aprende em um dia, cara. Praticar, você em 15 dias está praticando aquilo dali, já virou um hábito para você. Você não precisa passar anos para isso, não. Você imagine que eu te dê uma forma de bolo e diga bem assim, ó, você vai pegar essa massa e vai virar aqui toda vez essa forma de bolo. Você vai fazer aquilo dali repetidamente, velho, e isso daí fica automático. Então, leitura estatística é isso. Não tem que estar todo dia mudando uma coisa ou fazendo coisas diferentes. Não, a receita e a forma é a mesma. Você aplica. Agora, dizer para você que, mas hoje eu vou fazer 2 bolos, amanhã eu vou fazer 3 bolos, amanhã eu vou... Não, isso daí é controle emocional. Você tem que ter controle emocional. Sabe por quê? Eu vou te mostrar agora uma planilha. Essa planilha aqui, ó. Essa planilha aqui, ela foi passada no dia antes de começar o mês de junho. E a ideia era começar a fazer as entradas com uma banca de R$100. Por que uma banca de R$100? Porque você tem que ter o controle emocional. Se você consegue subir uma banca de R$100, quando ela chega numa banca profissional, seja de 10k, de 20k, de 30k, de 50k, você está tão habituado a fazer aquelas entradas nos times e nos campeonatos da mesma forma, que o que muda aqui só é o valor. Entendeu? O que é que vai mudar aqui? Só o valor da tua banca e, consequentemente, o valor da tua entrada, porque eu estou aqui, ó, uma odd 1.25 para quem faz isso na casa recreativa, ou 1.27 para quem está numa exchange como a Betfair. E aí o pessoal vem seguindo tudo isso aqui, ó, as entradas, até o dia de hoje. Hoje, dia 22/7, para quem fez desde o início, hoje a banca é para estar com 361 ou mais, certo? Por que ou mais? Porque às vezes o pessoal faz as entradas e pega uma odd maior, cara. A odd mínima, a odd base é 1.25. Não impede de você pegar ela uma 1.40, como o pessoal pega. Entendeu? E aí, a projeção foi feita. Isso é uma tabela de projeção. Eu vou deixar ela no link da descrição para quem quiser baixar ela.
E vou deixar uma segunda para quem quiser utilizar ela a partir do mês de agosto, agora dia 1º. Então aqui teve pessoas, a gente indicou as pessoas lá, sugeriu que eles começassem com a banca de 100, mas teve gente lá que começou com um salário mínimo. E aí, o que é que vira isso, Silva? Para quem começou com... Eu vou botar aqui, ó. Para quem começou com R$500. Esse valor aqui, de 98.600, fazendo uma entrada a 1,25, se você fizer isso, esse planejamento seguir, você vai fechar o ano com 98.600. Cara, isso é ilusão. Não, não é ilusão. Isso é planejamento. E é aí onde eu falo que tem o controle emocional. Porque quando você começa com a banca de 100, você acha que fazer entrada de R$10 não vai te levar a nada. Aí é que está o problema do controle emocional. Você quer fazer entradas e quer estar no mercado. Cara, isso vai fazer tu quebrar. Você tem que primeiro aprender a fazer leitura de jogo, ter uma metodologia, certo? Ter um controle emocional. Isso que eu e o Cleito passa lá, a gente já te dá um passo a mais, porque você não precisa descobrir taxa de acerto. A gente não precisa, se eu estou te entregando aí, vocês já vão pegar um passo na frente, porque essa metodologia, usando essa estratégia, a gente já tem uma taxa de acerto, uma taxa de assertividade de no mínimo 80%. Entendeu? A partir da taxa de acerto, eu posso fazer uma gestão de banca. E a gente faz essa gestão de banca fazendo entradas de 10% da banca. Então, a gente expõe 10% da banca. Isso quer dizer que vocês não têm head? Não existe metodologia ou estratégia que não tenha head. Todo mundo tem head. Todo mundo tem head. O cara que disse para você que não tem head, cara, pede para dar uma olhada. Pede para ele te mostrar os últimos 60 dias da banca dele. Chega assim, cara, me mostra teus últimos 60 dias. Os últimos 40 dias. Para tu ver se tu não vai ter head. Não existe, cara. Não existe. Eu tenho head, o Cleito tem head, aqui a gente tem head, mas no final do dia a gente é lucrativo. Isso daqui não quer dizer que eu fiz uma ou duas entradas. Você precisa ter essa meta de 2%, 2,5% ao dia. Silva, eu fiz 3 entradas, tive mais... Ótimo, maravilha. Entendeu? Isso daqui não é entrada. Isso daqui é uma projeção do que a gente pode atingir no final do ano. E é um trabalho a longo prazo, com uma gestão de banca com entradas de 10% da banca. Entendeu? O pessoal lá no grupo estão com a meta de 3,33. E aí você diz, tá, e 3,33, pronto, esse valor aqui, que está aparecendo aqui em laranja, com uma entrada a 1,25 ganhando 2,5% ao dia, já vai te garantir quase 20k no final do ano. Mas se eu colocar aqui só mudando a odd 3,33, que é o 3,33 que o pessoal está buscando lá, você termina só mudando a odd. Eu só mudei a odd, a banca ainda continua o mesmo, eu nem fiz aporte, mas você veja, foi para 110k. Porra, bicho, mas é difícil acertar todas as entradas. Ninguém está falando em acertar todas as entradas. Eu estou falando em você ter um lucro de 3,33 ao dia. É isso que eu estou falando. Por isso que eu coloquei aqui um valor de 2,5. Porque isso você faz a primeira entrada, como o pessoal hoje lá no grupo do Telegram, o pessoal acordou, fez as entradas no jogo da Coreia, terminou o primeiro tempo, já estava todo mundo livre, cara, para estudar, para fazer outra coisa. A gente não quer que você fique o resto do dia aqui vidrado nisso, não. O pessoal já estava
com o lucro da banca garantido, o pessoal já estava com o dia feito. E aí você pergunta, tá, mas como é que eu gerencio, como é que eu vou gerenciar tudo isso aqui, as minhas entradas? Aí você vai ter que ser assinante da Bet Central. E o que é a Bet Central? Deixa eu colocar aqui na Bet Central. Eu vou acessar aqui a Bet Central. Pronto, pessoal, isso aqui é a Bet Central, certo? Vocês vão fazer esse cadastro na Bet Central, vou deixar o link lá. E a Bet Central, ela é uma plataforma de gerenciamento de banca. Aqui sim você vai fazer as suas entradas e você vai saber quanto você teve de lucro no dia, quanto você teve de perda, o investimento que você fez no dia. E trabalhar com a Bet Central é muito simples, cara. Assim que você fizer o cadastro, se você fizer o cadastro pela primeira vez, a Bet Central vai pedir para você iniciar uma banca. Eu vou te dar um exemplo aqui, ela já tem uma banca aqui, mas você tem esse ícone aqui para você criar uma banca. Então você clica na banca, nova banca, e aí ele vai te mostrar essa tela. E aí você pode fazer uma banca com o nome lá, por exemplo, da casa que você está usando. Ou, por exemplo, você pode botar uma banca, não, essa banca eu só vou trabalhar o over 05, então você pode botar lá over 05 HT, ou então over limite, é uma sugestão. Então eu vou botar aqui banca principal, vou colocar aqui a data. Se você pretende fazer entradas, colocar as entradas que você fez em meses passados, eu aconselho a você botar aqui 1/1 de 2025, que aí ele vai aceitar 2025. Que aí ele vai aceitar jogos do dia 1º de janeiro, por exemplo. A partir dessa data ele já aceita que você coloque os jogos. E aqui você vai dizer o valor da sua banca, por exemplo, R$100. Salvou. E aqui, ó, eu tenho Betfair, mas eu posso clicar aqui e botar principal. Então, tudo agora passa a ser referente a essa banca principal que eu criei. Silva, e onde é que eu faço as entradas? A Bet Central ela já tem todos os campeonatos e todos os times cadastrados, então você não precisa fazer nada. A partir do momento que você cadastrou a sua banca ali, você já pode fazer entrada. Mas, Silva, eu tenho R$100 de banca, como é que eu coloco a stake? Você vai vir aqui nessa moeda aqui no canto superior e você vai dar um clique, tem aqui, ó, stake. Você pode cadastrar ela, eu já tenho aqui, ó, principal de 10% e metade de 5%. Se você quiser cadastrar a unidade, você simplesmente vem aqui e coloca unidade, vai colocar ela em percentual e vai dizer que é 1%. E vai salvar. Eu tenho agora 3 stakes cadastradas. Na hora da operação eu digo qual é a stake que eu vou usar lá, se é unidade, se é 10%, se é 5%. A preferencial está aqui, a primeira que ele vai usar, a favoritada, é a principal de 10%. Feito isso daí, você vem aqui na Bet Central e clica em nova entrada. Então, você pode cadastrar, ele está aqui como pré-live, ou você pode fazer entrada no live, entendeu? Isso daí depende de você, qual a entrada que você vai fazer. Se você vai fazer uma entrada pré-live para um jogo que vai acontecer amanhã, você clica aqui e depois você vai saber que isso foi uma entrada pré-live. Mas digamos aqui que eu vou botar aqui live e vou botar aqui, ó, Breidablik. Então o jogo que aconteceu hoje do Breidablik foi esse aqui, o Lech Poznan. Eu fiz uma entrada no mercado de gols. Se esse mercado que você estiver fazendo não tiver aqui, você clica no mais e cadastra. E eu entrei
no over HT, um exemplo. Qual foi o... Aí, aquela stake que eu cadastrei lá, é aqui que eu boto. Por exemplo, você tem duas opções. Você pode colocar aqui que foi R$10 a sua entrada. E você pode dizer que, por exemplo, deu green lá, você entrou numa odd de 1.5, o retorno foi de R$15. Ele já calcula aqui para você a odd. Quando você salva, clica em salvar e limpar o evento. Ok. Quando você sai e vem aqui, ó, calendário, tá aqui 5%, que foi a sua entrada de hoje. Aqui sim, você faz as suas entradas. Lá na planilha, é uma planilha de projeção de banca. Aqui não. Aqui é onde você faz as entradas e eu clicando nesse íconezinho azul, ele mostra aqui, ó, eu fiz uma entrada em uma odd 1.5, a banca iniciou com R$100, terminou com 105, um resultado de 5%, expondo 10%, R$10, que foi os 10% da banca, me retornou aqui R$15, um lucro de R$5. E aqui está me mostrando qual foi a entrada que eu fiz. Simples assim. Ah, Silva, mas eu não fiz só uma entrada hoje. Beleza, vem aqui ó, no amarelo. E aí você fez outra entrada no live. O jogo que você entrou foi o Malmo. O Malmo jogou hoje contra o Rigas. E você entrou no over à frente, no mercado de gols. Entrou no over à frente. Isso aqui foi eu que cadastrei. Se eu quiser cadastrar qualquer outro, só é clicar aqui no mais e colocar aqui qual é a estratégia que você utilizou. Então, eu entrei no over à frente. E aí, como eu cadastrei as stakes, eu posso vir aqui ó, nesse símbolo aqui de percentual e eu vou usar a stake principal. Coloco que foi uma stake. Quando eu clico em incluir, ele já me traz aqui ó, calculado com base no valor da banca. Ou seja, se você tem uma stake cadastrada lá de 10% da banca, o valor que tiver da banca, a plataforma já calcula para vocês e quando você escolhe aqui, ele já traz esse valor, certo? Tá, Silva, mas esse jogo ainda está rolando e eu cadastrei aqui, mas eu entrei na odd 1.25. É só você colocar aqui, ó, salvar como pendente. Ele já calcula aqui para você, certo? E aí você clica em salvar, salvar e limpar evento. E aí quando você voltar aqui, ó, tem essa minhas apostas. Ele mostra aqui, ó, que você tem uma que você já deu green, que foi a do Let Poznan com Breidablik, e essa com tracinho vermelho é essa que você fez que está pendente, que você está esperando o resultado. Silva, saiu o resultado, foi green ou foi red? Foi green. Então você vem aqui ó, nesse Vzinho vermelho e marca aqui que deu green. Pronto. Como é que eu vejo agora no calendário? Você vem aqui no calendário, ó, tá aqui ó, hoje o dia foi 7,63% de lucro. Quando você clica aqui nela, ele mostra que você teve duas entradas, que a média dessas entradas foi de uma odd de 1.40, que você iniciou com a banca com R$100 e finalizou o dia com 107,63. Você teve 7,63% de lucro no dia de hoje, expondo R$20,50 e o teu retorno foi R$28,13. Resultado, o lucro de R$7,63. E aqui embaixo ele te mostra as entradas que você fez. Tá, Silva, mas eu fiz uma terceira entrada. Vem em novo. Qual foi a entrada? Você fez uma entrada no Operário. E tá aqui, ó. Operário e Atlético Goianiense. Ele já traz a data de hoje. Você foi no mercado de gols. E aí você foi numa estratégia 0.5 HT. E você usou uma unidade. Então, eu vou buscar a estratégia de uma unidade. Vou dizer que foi uma unidade. Incluir.
e aí ele já te traz aqui, ó, a unidade foi 1.8, mas o teu retorno você teve um head. Então você bota 0 aqui e bota a odd que você tentou pegar de 1.25, mas infelizmente esse green não saiu, o retorno foi 0. Quando você clicar aqui em salvar e limpar evento, ele vai te mostrar aqui, ó, você teve 3 entradas nesse dia, 2 foi green e 1 foi red. E aí você vem aqui no... Deixa eu voltar aqui no principal. Nas tuas entradas tá aqui, ó, um red. Porra, bicho, então as minhas entradas todinho fica tudo registrado aí, certo? Do ano inteiro, porque eu coloquei o início da banca do dia 1º de janeiro. Silva, tem mais alguma coisa que a Bet Central ajuda? Simplesmente você vindo aqui, ó, quando ele fica passando aqui, ele tem esse carrossel que fica passando, mostrando os aplicativos para Android e iOS, e ele tem aqui, ó, um painel de controle. Você clicando nele, olha o gráfico que ele está mostrando aqui. Hoje foi quando você iniciou as entradas que você fez, mas você teve um acrescente mesmo com o red, porque você só perdeu uma unidade. Então tá aqui o seu lucro do dia, o lucro que você está tendo, está mostrando aqui, ó, 6,55%. Aqui ele vai te mostrar o mercado em destaque, o mais rentável. O mais rentável é o de gols, é o mercado que a gente utilizou. O menos rentável, também teve aqui um jogo que eu coloquei aqui no HT, que são as estratégias. E aqui as ligas. Então, se você operar em ligas diferentes, ele vai te mostrar as mais lucrativas e as menos lucrativas. E aí você tem como saber, pô, nessa liga aqui eu não sou lucrativo. Então você começa a evitar de operar naquela liga. Então tenho aqui a UEFA Champions League, que é esse maior, e tenho aqui esse bem pequenininho, que é a Série B, onde eu tive um head de 1%. Então você começa a saber qual é as ligas que você se dá melhor e as que você não tem tanto lucro assim. Isso faz você ter uma visão gráfica, certo? E digamos que você, por exemplo, passou os meses e aí você diz bem assim, Silva, mas eu queria ver o gráfico do ano, cara, porque eu fiz vários meses. Você está vendo aqui, ó, na parte de cima, você pode clicar aqui e ele tem este ano. Vai estar a mesma coisa porque eu só tive poucas entradas, só foi uma demonstração, certo? No outro vídeo que eu fiz, eu disse para vocês que vocês tinham como validar qualquer metodologia, bastando para isso pegar os jogos da data que você tá para trás e você sair colocando os resultados para ver se a metodologia dava certo. Tá aqui uma outra forma de você fazer isso. Você está testando aí uma metodologia e quer saber se ela dá certo? É só, por exemplo, digamos que eu quero ver o over 2,5. Então você vai ver os jogos que atendem aquele critério. Eu mostro lá no vídeo como é que você faz isso. E você começa a pegar jogos dessa data para trás e sai colocando jogos. Você vai ter uma visão gráfica se aquilo está te dando lucro ou prejuízo. Aqui, nessa plataforma, você tem como validar qualquer metodologia, fazendo do jeito que eu ensinei. Então não existe segredo, cara. Tem muita gente que vem cheio do português porque você isso, aquilo outro, e não precisa nada disso, cara. Não precisa. Eu fico incrível de ver quanto tempo o pessoal perde para coisas que você pode aprender em 1 dia, 2 dias. Eu estou mostrando esse vídeo aqui de coisas que as pessoas têm aí de graça, é uma plataforma de graça. Você não vai pagar para isso aqui, certo? Então, a taxa de acerto para a metodologia que eu e o Cleito tá usando lá, vocês não precisam verificar, não precisa validar, porque já é uma metodologia validada. A gente tem uma taxa de acerto de 80%, certo? O pessoal lá do grupo do Telegram e do WhatsApp tá lá comprovando isso.
A gente disse que é tentar entregar para vocês 35% ao mês, e só hoje a gente fez aí mais de 20%. Ah, não tem head? Não tem, cara, vai ter head. Mas a gente é lucrativo. A banca tá lá para todo mundo ver. Você ficar aí o tempo todinho achando que você precisa de anos para fazer leitura, cara, leitura de estatística, não precisa não. Mais uma vez eu quero aqui deixar aqui os créditos de lá do jogo do Operário e do jogo do Atlético Paranaense para o Jares e para o Eduardo. Vocês estão de parabéns, cara. Confie na leitura que vocês estão fazendo, praticar e lembrar de uma coisa: vocês só vão perder para vocês mesmos. Não é ninguém que vai tirar isso de vocês. Eu sempre digo para o pessoal que somos nós todos contra as casas de aposta, porque a gente não está aqui para ganhar dinheiro de um do outro, não. A gente está aqui para fazer as entradas e ganhar dinheiro das casas de aposta, certo? E lembrar mais uma vez do Eric, certo? O Eric, parabéns, cara. Você tá num nível que, como você falou comigo logo no início, você falou que se alguém tivesse passado para você as coisas que eu passei naquele dia, você que já tava 1 ano aí, cara, quebrou banca, como você me disse, você talvez não tivesse perdido tanto tempo. Então, quem tá achando que fazer trade esportivo é coisa do outro mundo, não, cara, eu vou resumir mais uma vez. O trade esportivo, ele tem 10% em cima da leitura, os outros 90% em cima do controle emocional. E esse controle emocional não é ninguém que vai te ensinar, é você que vai aprender, é você que tem que botar na cabeça que você não vai crescer uma banca da noite para o dia. Isso é, aí sim, a longo prazo. Tem pessoas que têm maior condição e pode começar com um valor maior, mas a taxa de acerto que a gente entrega aqui, o percentual é o mesmo para todo mundo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a outra planilha que eu falei, que essa é para o mês de agosto. Tá aqui, ó. Essa planilha do mês começa agora no dia 1º de agosto. Para quem baixar ela e for seguir o projeto, botar R$100, vai terminar o ano com 8.254,86. Se começar com R$100, fazendo 2,5% ao dia. Se você começar com 365, você termina com 30k, certo? Então era isso que eu queria passar para vocês, era isso que eu queria comentar do dia de hoje. Tem outros assuntos que eu vou debater com vocês ainda aqui no canal do YouTube, certo? Eu quero agradecer mais uma vez. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, eu convido você a se inscrever no canal para que você receba as notificações e os vídeos quando eu postar. Amanhã eu volto a fazer análise dos jogos, certo? E mais uma vez agradecer ao Jares, ao Eduardo e ao Eric e a todos os outros que tem muitos lá que já estão bem avançados também, cara. Tem muitas outras pessoas lá que a gente tira dúvida, mas que está bem avançado. E esse pessoal eu tô lá com eles todos os dias conversando com eles. Então um abraço para todos. Primeiro que tudo, confie em Deus e na leitura que vocês fazem. Então um abraço para todos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muita saúde e muita paz.